Então, amigos, continuamos aqui na 27ª edição da Conferência Estadual Espírita, muito felizes recebendo os nossos convidados. Agora aqui conosco está Sandra Borba Pereira, uma figurinha carimbada das nossas conferências, sempre presente, e não somente nas conferências, em nosso movimento espírita estadual de um modo geral. Então, Sandra, nós já costumamos dizer que você é prata da casa. Porque, vejamos, você veio pela primeira vez ao Paraná, não sei se você recorda, em 1997. Você coordenou encontros de jovens nesse período, são mais de 30 anos, né? Então, quase 30 anos, na verdade, você coordenou encontros de jovens, de coordenadores de juventude, evangelizadores de infância. Então, é a nossa prata da casa. Tudo bem. Nós gostaríamos de começar fazendo uma pergunta que seria bem pessoal. Veja se você pode nos responder. O intuito é colher um modelo de conduta. Porque os companheiros que passam por certas dificuldades e as superam, batalham, mostram-se como assim grandes vencedores, são modelos para nós. Nosso modelo maior é Jesus, mas para os que estamos aqui no Terra a Terra, os companheiros próximos são nossos modelos. Você teve uma enfermidade que foi assim, nos surpreendeu a todos, foi muito repentino. E a mim? Então, teve um diagnóstico de câncer, assustou-nos tanto, a gente orava assim, será que perderemos Sandra? Não é possível. Oramos tanto que Sandra ficou. Gostaríamos de saber como foi a sua recuperação e como você está retornando às atividades espíritas. Antes de mais nada, a minha alegria em retornar ao Paraná. Paraná, para mim, é um verdadeiro alimento, é um prêmio, é uma honra, é uma alegria, enfim, é tudo de bom, como a gente gosta de dizer. Eu também fiquei surpresa, porque eu sou a paciente horrível. Por que a paciente horrível? Eu não tenho sintomas, né? Eu sou assintomática. Então, eu devia ter já o problema, né? O câncer, e não percebia. Aí, um dia, eu percebi só uma espécie assim, próximo ao umbigo, uma espécie de alguma coisa que me incomodava. Foi só isso. Então, eu ainda viajei, né? Fui visitar o filho, que à época estava em Portugal, mas eu percebi que intuitivamente, eu percebi que tinha alguma coisa. Dei uma conversadazinha com a Rainha Santa de Portugal, pela intuição, com a Alta de Souza, Meimei. Eu disse, quando eu voltar, foi em janeiro que eu fui, em janeiro de 22, quando eu voltar, eu vou investigar. E eu fiz isso exatamente, investiguei e fui saber. Eu achava que era uma hérnia, né? Então, eu conversei com a minha gastro, ela examinou e disse, olha, aqui não tem hérnia, não. Vou te mandar para fazer com urgência uma ultrassonografia completa. Então, eu fiz. E eu gostaria de dizer a quem me ouve que Deus tem caminhos que ainda me impressionam, né? Porque eu encontrei pessoas absolutamente maravilhosas, né? Então, uma médica, né, que eu nunca não conhecia, ela olhou para mim e disse assim, a senhora está procurando, como se assim, investigando o quê? Eu disse, uma hérnia. Aí ela disse assim para mim, não tem, mas tem muita coisa. Aí foi muito interessante, porque na hora, eu tinha, um irmão meu tinha desencarnado, exatamente de câncer, e na hora o campo intuitivo meu disse assim, é um câncer. E aí ela é uma pessoa maravilhosa, saiu comigo, disse, a senhora vai fazer agora, a senhora está em jejum, vai fazer uma tomografia. Menina, uma mulher maravilhosa, doutora Ana Tereza,
que inclusive é um humanista, faz um trabalho maravilhoso. E aí, então, eu descobri, né? E as coisas foram acontecendo. Ou seja, isso era uma sexta-feira pós-carnaval, né? E eu voltei para minha gastro. Ela disse, quem foi a oncologista de sua mãe? Minha mãe também teve câncer no final da existência física. E eu liguei, ela disse, vem agora. Então, foi assim, buf, 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 buf. Ou seja, em 15 dias eu fiz uma cirurgia, né? Era um bebê. Eu batizei ele, inclusive, com o nome de Pierre, certo? Porque era um bebê de 6 meses no bucho e eu não sentia nada, né? E na minha cirurgia, eu choquei, como a gente usa a expressão, não sei se aqui também, ou seja, a pressão zerou. Eu entrei em estado de coma, né? Fui entubada e desenganada. Passei 2 dias e meio. Agora, a coisa maravilhosa, olha o que eu tive de reza, de prece, de oração, de vibração, e eu penso que lá do plano espiritual eu devo ter colocado o olho acima, Lena, e aí quando eu vi o meu cartão de crédito espiritual, o que eu devo, eu disse, Senhor, permite que eu volte para amortizar. E voltei, né? Voltei 2 dias e meio depois, e rapidamente, uma recuperação muito rápida, o médico ficou espantado e procurou saber quem eu era, porque o telefone da UTI não parava, né? O Hemonorte adorou, porque era sangue, que eu precisei de sangue, de transfusão. O Hemonorte também gostou muito, né, da minha situação. E eu, então, voltei para casa, colostomizada, para fazer um bom exercício de humildade, colostomizada 7 meses e meio, né? E as tarefas, assim que eu saí da convalescença mais próxima à cirurgia, logicamente tive que ficar em repouso, aquela coisa toda. Mas eu acho tão engraçado, com todo respeito, sabe, aos irmãos espíritas, mas eles acham, alguns, que a gente tem um diagnóstico, tem uma doença, tem um quase morte, e que a gente, então, primeiro, eu sempre tive a minha gratidão ao Paraná por isso. O Paraná nunca me discriminou pela doença. Existe discriminação. Não brinca. Existe, sim. Tem gente que até hoje, quando olha para mim, me encontra, se surpreende, diz assim, e diz assim, e ainda está na atividade? Eu digo, eu só estou porque eu preciso da atividade, a atividade que precisa de mim, não, na casa espírita. Então, eu comecei a atuar mais nas atividades virtuais, né, obviamente, né, e nunca deixamos a atividade, né, a leitura, a produção textual, embora ainda seja a minha grande dificuldade de retorno, e eu completo este ano 3 anos de diagnóstico. Aí as pessoas dizem assim, muito otimistas, está curada. Não. A minha médica, oncologista, que é uma pessoa maravilhosa, diz que em matéria de câncer a gente nunca diz isso. A gente diz assim, está tudo sob controle. 5 anos é uma previsão, ainda tenho 2 anos pela frente para ver como é que a coisa está, né? E eu me considero uma pessoa privilegiada. Por quê? Porque durante a minha primeira cirurgia, os 7 dias que eu passei internada, eu estava como uma espécie de... num casulo, ou num escafandro, eu não sei. Eu sei que eu não conseguia pensar. Só me vinham trechos do Evangelho e músicas espíritas, músicas cristãs, de modo geral. Impressionante. Pois é, nesse período que você ficou em coma, foi isso que aconteceu com você? Olha, eu não lembro exatamente de nada. Agora, eu lembro que no meu período de convalescência no próprio hospital, né, foram 7 dias, nesses 7 dias estão os 2 dias e meio que eu estava desenganada e em coma. Mas eu não conseguia pensar, assim, estabelecer um contínuo de pensamento interessante. Aqui aí me vinham trechos do Evangelho e principalmente músicas, né? E tem uma música que eu acho interessante, porque ela ficava repetindo na minha cabeça. Eu me lembrava muito de Quanta Luz, que era uma música que eu sempre gostei muito, né? Mas me vinha sempre uma música que eu depois procurei saber, né? Que eu ouvia, mas não... Ela não é uma música do nosso cancioneiro espírita. Eu acho que até é evangélica, não sei, ou católica. Então, minhas noites traiçoeiras, né? Então, e ainda se vier, noite traiçoeira, né?
Aquilo me vinha, eu ficava repetindo. E, curiosamente, eu conversando com um grande amigo nosso da Bahia, Barreto, que também passou por uma situação de diagnóstico de câncer, ele dizia: Sandra, eu senti a mesma coisa. É como se eu tivesse numa proteção que nada entrava, sabe, Malena? Então, eu me sinto uma pessoa agraciada. E numa reunião mediúnica em Brasília, um amigo nosso que estava lá, vibrando também por mim, disse que um companheiro espiritual havia dito que ficou, assim, até certo ponto, vamos dizer assim, impressionado, entre aspas, né? Porque ele disse que nunca viu uma pessoa receber tanta prece de pessoas de cultos tão variados. Eu digo, opa! Então, quando alguém se encontra comigo, eu digo, continue. Que coisa boa, né, Sandra? Isso é a mensagem do verdadeiro homem de bem, né? Porque nós estamos no mundo e não importa que nós sejamos espíritas ou qualquer outra crença, o importante é que somos homens de bem. Esse é o nosso grande propósito. E agora, quando o nosso Divaldo revelou exatamente o seu diagnóstico, né, foi muito bom, né, porque é preciso que a gente reaja, né? Então, eu digo que a doutora Elizabeth Kübler-Ross, que dá aqueles passos, né, eu pulei, fui direto para a resignação, né? Aquelas fases que ela coloca, né, de negação, de revolta, não tive nada disso. O campo intuitivo, eu não sou médio ostensiva, mas meu campo intuitivo funcionou muito bem nesse período, né? Muito interessante, né? Funcionou muito bem e eu nunca tive nenhuma dificuldade. E o interessante é que me abriu uma outra área de atividade, que foi exatamente começar a fazer contatos, a estimular, a estar sempre conversando com pessoas portadoras. E eu descobri que câncer está virando virose, né? Então, muitas pessoas. E pessoas que me conhecem dizem assim, olha, eu estou com uma pessoa que não quer fazer quimioterapia, você conversa com ela? Eu digo, converso. Que maravilha, então, que coisa boa. Surgiu, então, esse outro campo, né, de atividade. Eu tenho uma preocupação, né, de, por exemplo, eu não deixo, mesmo aqueles que já estão bem, de semanalmente, às vezes dia sim, dia não, eu entrar em contato com todos eles, perguntar como estão. Né? Isso se me apresenta como uma oportunidade. Então, para você que recebeu esse diagnóstico, porque a doença ela é estigmatizante. Ela é estigmatizante, né? E ela, vamos dizer assim, quando você tem um diagnóstico, a depender de onde você circula, você tem processos de exclusão, né? Exclusão mesmo, a coisa é excludente, né? Então que você não entre nessa, né? Porque eu lembro muito da minha cunhada, que enfrentou durante também um tempo um câncer, médica, ela dizia, não estou doente, eu tenho uma doença. É diferente, né? Então a gente tem que ter cuidado para a gente não assimilar que a gente é doente, porque aí dá aquela coisa horrorosa, né? Então a doença ela está aqui, né? A doença, a luta, o tratamento, né? 3 anos já, com muitas bênçãos, como eu disse, sou assintomática, então nunca senti dor nenhuma, nunca tive nenhum problema. Né? Fiz 18 sessões de quimioterapia, nada, nunca senti nada, nem o cabelo caiu, ficou mais bonito, inclusive. E aí, quando a turma pergunta, eu digo, olha, eu desencarno, eu sou hipotensa, eu desencarno entrando em coma, quando só vou perceber quando eu vi os desencarnados. Mas sabe que essa revelação desse preconceito, dessa forma de olhar, eu nunca tinha percebido. Então, realmente, quem passa pelo processo é que pode perceber. A doença ela é excludente e ela é um estigma, né? Então, os olhares das pessoas, né? Eu perdi 20 quilos, imagina, né? Como eu estava assim, né? Bem modelo. Então, aí quando você encontra algumas pessoas dentro do movimento, que eu circulo dentro do movimento, a sua aposentada, né? E as pessoas se admiram, né? As pessoas já está fazendo palestra como se continuasse doente, como se não pudesse fazer mais nada. É excludente, é estigmatizante, tá? Inclusive, eu fiquei de fazer um texto para minha médica que usa meu caso para os alunos dela, né?
que ela diz que minha cabeça é muito boa. E eu digo para ela que também tem conhecimento espírita, não é só a cabeça, é a consciência, a fé e a certeza da justiça divina em nossa vida, tema da nossa conferência, e da bondade. E eu digo sempre, principalmente a certeza que hoje eu tenho de ter vivido a experiência, de viver a experiência da ação dos benfeitores espirituais. É uma coisa impressionante. Uma amiga nossa, né, inclusive aqui do Paraná, teve um problema de diagnóstico, né? E quando ela falou para mim, olha, é uma dificuldade aqui no interior, os médicos de férias, eu digo assim, fica calma. Ela disse, por quê? Se você é uma grande trabalhadora do movimento espírita, tudo vai ser diferente. Ela liga para mim, Sandra, você disse, é verdade. O médico voltou, tudo aconteceu e ela hoje está, né, descurada. Doença totalmente em remissão, costumam dizer, né? Exatamente. Isso. Então, Sandra, agora então nós vamos mudar um pouco. Achamos esse seu testemunho fenomenal. Vai nos servir e muito. Porque afinal a gente não sabe o que nos acontecerá amanhã. Só Deus o sabe. Como evangelizadora, vamos mudar um pouco agora o rumo. Como evangelizadora de tantos anos, o que você poderia nos falar da metodologia nas escolas espíritas de evangelização no período pós-pandemia? Olha, a pandemia, a gente ainda não tem a noção do que ela representou para boa parte da humanidade, né? Para nós, e acredito que para todas as religiões, os movimentos organizados, foi uma rasteira, como a gente diz lá no Nordeste, né? Mas, sem dúvida nenhuma, um momento de aprendizado muito grande, né? E, sob o ponto de vista pedagógico, hoje, conversando com amigos, professores, psicopedagogos, é um período que a gente, para retomar, está difícil, sob o ponto de vista de comprometimento de aprendizagem. Os nossos alunos, eu acompanho, tenho neta, estudante, adolescente, e amigos psicopedagogos e pedagogos dizem que a coisa da pandemia foi um ensino virtual, uma perda realmente muito grande sob o ponto de vista de aprendizagem. Isso tudo, claro que também tem repercussões no trabalho de evangelização, né? A educação formal está lá, o aluno está lá todo dia, não é verdade? 4, 5 horas, alguns até mais tempo. E a evangelização, 1 hora e meia por semana. Por semana. E é uma ação que eu sempre digo, passar 1 hora, na maior parte, e 1h30, mais raro. Em nome de Jesus, deve representar para o evangelizador um compromisso extraordinário, porque não é fácil. O Guilherme Ribeiro, Vicente Menezes, Viana de Carvalho, eles sempre nos alertam, isso está no nosso livro, editado pela Federação Espírita Brasileira, Sublime e Sementeira. Nós pedimos no plano espiritual a oportunidade de colaborar com Jesus. E esse processo do ide e pregai, mas, como diz a música da Cacá Rezende, né? Ide e pregai, mas evangelizai o coração primeiro. Porque como a gente vai evangelizar sem a busca da evangelização? Jesus é modelo também de educador. Jesus não usa uma metodologia só. Jesus não é o Jesus do discurso verbalista, não é. É o Jesus que instiga, que faz a pergunta didática, que ilustra, né, que observa, que provoca debates, né, que busca principalmente fazer aquela ligação do conteúdo da revelação divina com o conteúdo existencial do seu ouvinte. Então, o evangelizador ele é desafiado a buscar refletir sobre isso, né? Então, a gente vive um momento muito difícil sob o ponto de vista das relações sociais, das relações familiares, dos próprios processos de aprendizagem. Então, o evangelizador ele tem que contextualizar. Então, para não parecer, de repente, para o nosso evangelizando, que aquela temática não tem nada a ver com a sua vida. Por isso, muito boa
a temática, o título que deram a nossa conferência, a 27ª, a justiça divina em nossas vidas. Então, o evangelizador ele é chamado a contextualizar, a problematizar, a partir do conhecimento, da experiência que os evangelizandos possuem, procurando superar visões da época que eu fui evangelizando, viu? Que eu vim de evangelização infantil. É antiga, né? A evangelização infantil, né? Então, o que é que acontece? A gente recebia, é como se fosse o educare, de fora para dentro. Enquanto que hoje o conceito é muito mais do educere, ou seja, de dentro para fora. Explorar as nossas crianças são impressionantes. As nossas adolescentes, os nossos jovens, é um povo que tem, né, um patrimônio espiritual. Então a gente não pode trabalhar fora de um contexto, de uma problematização, de uma possibilidade de aplicação daquele conteúdo, né? Porque hoje já se sabe perfeitamente que o adolescente em especial e o jovem, de modo primordial, permanecem na casa espírita, no movimento espírita, quando se sentem devidamente acolhidos, né, com pertencimento e com atividade. Então, o chamado protagonismo infanto-juvenil é uma necessidade também do evangelizador. Sem esquecer, né, claro, a necessidade de articulação com a família. Hoje nós temos no movimento espírita a área da AFAM, né? A área de família, mas sempre em atividade. E cada vez mais a nossa área específica de evangelização infanto-juvenil se articula com todas as áreas, né? Se articula o máximo possível para que nós possamos dar um certo dinamismo, aproveitando os espaços de aprendizagem, espaços de evangelização, buscando a qualidade do trabalho. Não precisa ser pedagogo, tá? Nem precisa ser professor, agora precisa ter paixão pedagógica. O que é isso? É amar a educação. E como os espíritos disseram a Kardec, a educação é o caminho de transformação da humanidade. Você tocou nessa questão. A gente fica apaixonada, dá vontade de voltar para a evangelização. Fui evangelizadora durante muitos anos. Conheci você exatamente nesse momento. Exatamente. E agora estamos noutra área. Mas como você tocou na família, me diga, a família tem que participar intensamente, porque não adianta a criança ir lá para a casa espírita, ela ter toda uma vivência ali, mesmo que tenha o protagonismo, toda a participação e tudo isso, mas ela chega em casa e se defronta com uma realidade bem diferente. Então, como os pais podem colaborar nesse sentido de que as crianças e jovens sintam que são espíritos imortais, que têm um compromisso nesta vida, cujo final é o progresso, é a sua própria felicidade. E quando se fala de felicidade, normalmente as pessoas dizem assim, a felicidade do futuro. Não, todos nós queremos ser felizes desde agora. Perfeito. A primeira coisa é que pais se conscientize que são os primeiros evangelizadores. A minha mãe é professora, foi minha professora, ensinou todos os filhos, né? É uma grande referência de vida, de valores que eu tenho, né? E se os pais eles não se entendem como evangelizadores, então comprometem o trabalho de evangelização. Tem pais que deixam a sua criança, o seu adolescente, o seu jovem no centro espírita e vão passear. Fica difícil, né? E nós já conhecemos casos raros, mas já conhecemos, né? Casos em que jovens e adolescentes abandonaram, vamos dizer assim, a evangelização por dizerem que a vivência que eles encontravam dos seus pais, que se diziam espíritas, era contrária a tudo aquilo que eles estavam aprendendo. Então, é um comprometimento espiritual. Mas compete, então, à casa espírita desenvolver esse trabalho, que é um trabalho integrado, que é outra problemática que a gente enfrenta, que é a departamentalização. As ilhas. É preciso erguer pontes, né? E
pelo menos no que diz respeito à atividade que envolve a AIGE e a AFAM, Infância, Juventude e Família, nós estamos muito bem, obrigado. Inclusive, esta semana tivemos como pauta exatamente do nosso encontro nacional de coordenadores de evangelização, né, de todas as unidades federativas com a FEB, foi exatamente a articulação família e evangelização. Então, é imprescindível, estratégias são criadas, muitas experiências interessantes que as federativas e que órgãos de unificação realizam, e casas espíritas também, tudo lá no nosso portal do evangelizador, que é exatamente o portal da FEB, né, a área de infância e juventude. Então, muitas experiências desafiadoras para que nós prossigamos integrando os pais, integrando as famílias, integrando aqueles que são responsáveis pelos nossos evangelizandos, para que aquela hora e meia passada em nome de Jesus, ela encontre ressonância. Tenha continuidade no lar, né? O evangelho no lar. O evangelho no lar, entre outras coisas. Existe, dentro desse desafio para o evangelizador, para os evangelizandos em geral, um outro problema. A gente tem observado o crescimento das crianças autistas que chegam na casa espírita. E aí o evangelizador enfrenta realmente um outro grande desafio. Sim, e em razão disso, podemos afirmar que talvez os últimos 5, 6, talvez até 8 anos, esse pessoal tenha aparecido, né? As famílias têm levado, porque também havia o seguinte, as famílias escondiam, né? Ficavam em casa. Né? Mas as próprias, vamos dizer assim, reivindicações em nível social, político, no campo da saúde, né? Todo esse movimento que foi feito, né, em relação à diversidade, em relação a não apenas a buscar o diagnóstico, mas a inserção, e que, no caso, é um processo de inclusão que é diferente de outros conceitos como integrar, não é não, é incluir. Incluir é que não dá, mas é um peso muito maior. Então, em razão disso, a nossa área, né, sob a direção da nossa irmã Miriam Duzi, constituiu uma comissão que trabalhou 4 anos, comissão que envolvia pedagogos, psicólogos, neuropediatras, né, evangelizadores, para estudar, aprofundar. E hoje nós temos o curso online, né, via EAD, Educação à Distância, de perspectiva inclusiva na evangelização, para proporcionar ao evangelizador alguns elementos, vamos dizer assim, básicos, né, para que ele possa receber a criança, o adolescente, o jovem, e aí poder, de alguma forma, né, vamos dizer assim, incluir nesse trabalho. É muito interessante, porque não é apenas incluir aquele que é o autista ou que possui qualquer situação vinculada ao chamado transtorno do espectro autista, mas é também uma forma de evangelizar os outros, porque tem que haver toda uma preparação para receber, né? Para trabalhar. E a gente não pode esquecer que Jesus é o grande exemplo de inclusão. Nós temos, inclusive, né, publicado também aqui pela Federação Espírita do Paraná um artigo exatamente sobre isso, né? O Evangelho da Inclusão. Jesus incluía, não fazia discriminação, pelo contrário, buscava a inserção dessas pessoas diferentes dentro dos processos. E esse número que tem chegado à Casa Espírita é um desafio. Primeiro para a Casa Espírita, como um todo, né? Em termos de acessibilidade, em termos que vocês mesmos desenvolvem a nossa conferência com a linguagem de sinais também, né? E o trabalho específico mesmo da sala, ou seja, do momento da evangelização, para que essas criaturas que reencarnam dentro deste quadro possam também estar, vamos dizer assim, presentes e se sentindo pertencentes a todo um trabalho que envolve progresso, que envolve, né, a fraternidade, principalmente. E realmente nós reconhecemos que é preciso qualificação do trabalhador. Não basta assim, eu vou lá, eu tenho boa vontade, eu desejo ajudar. Eu preciso me
qualificar para realizar o bom trabalho. Sandra, você tem logo um seminário para apresentar aqui na conferência, então a desejamos liberar uma mensagem final para os nossos internautas, depois de toda essa riqueza que você nos ofereceu. Olha, eu considero que estar aqui presente é uma bênção, um prêmio, uma honra, que eu nem mereço esse prêmio, né? Mas, sem me depreciar, cadê Alberto Almeida com a sua palestra de abertura maravilhosa? Não sou Narciso nem Flor, né? Mas o que ocorre é que é uma oportunidade extraordinária. Nós vamos abordar isso logo mais, né? Poder ter uma nova visão, principalmente para quem não é espírita, da justiça, da bondade e da sabedoria divinas é de fato, vamos dizer assim, um momento extraordinário para nós que estamos aqui reencarnados na Terra. Então, o que nós desejamos é que aproveitemos todos nós, né, essa conferência, os conteúdos, e que esses conteúdos eles sejam como alimento, que vão nos nutrir e que vão auxiliar o nosso processo reflexivo para que, de fato, nós possamos seguir adiante confiantes, né? A luta, a dificuldade, os testemunhos, os desafios, tudo isso está presente em nossa trajetória, em nossa jornada. Mas se nós temos a meta, que é exatamente o que você já citou em sua fala, o progresso, o processo de renovação em nós vamos seguir adiante. Então, para você que nos acompanha, que nos ouve, sigamos adiante, confiantes, para frente, para o alto, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. E que assim seja. Muita gratidão para a nossa Sandra, por tudo que nos deu, uma verdadeira aula. Nós vamos extrair muitas coisas daí. E aos que nos acompanham, muito obrigado, permaneçam conosco.